noite, amigo de casa. Estamos começando mais um Falha de Cobertura, programa especial, diretamente do Rio de Janeiro, diretamente da residência simples, porém acolhedora, de Serginho da Pereira Nunes. Opa! Muito obrigado, Serginho, por me receber na sua casa. Com certeza. E fomos muito bem acolhidos aqui na cidade. Deve ser o vizinho. Olha só, tô sem uns copinhos de vidro, hein? Futebol Carioca! E vamos falar de futebol carioca para justamente homenagear, obrigado Serginho, a cidade maravilhosa, né? Que nos acolheu muito bem. A gente anda pelas ruas e é frequentemente abordados por fãs do programa que pedem uma foto, um abraço, um autógrafo. Alguns, inclusive, tentam levar equipamento de filmagem no programa numa prova de que eles querem uma lembrança, né? Muito carinho, né, Serginho? Com certeza, Daniel, e eu acho que demonstra o carinho que as pessoas têm por você. Flamengo, Daniel, com o Ney Franco, técnico de revezamento, especialista nessa modalidade, sempre preparando para o próximo treinador e vem vindo na balada dele, que é alternando derrotas e empates com muita regularidade. Nesse projeto de Série B do Flamengo foi importantíssima a contratação de Ney Franco, para ele passar o bastão para mais perto do rebaixamento. Mas E ele aí não vai- o ele último não- técnico só precisa enterrar. Exatamente, ele não vai rebaixar a equipe, jamais faria isso. Ele vai entregar a equipe em condições de ser rebaixado. Com certeza, que é um profissional. trabalho Aí você difícil. vê o profissional que ele é. Com certeza, é um trabalho difícil. É a característica desse profissional. Inclusive, mas o maior problema do Ney Franco, o Serginho, nem acho que é esse. O maior problema do Ney Franco é a ausência do Carlos Eduardo, jogador que, como a gente destacou aqui com exclusividade, desempenhava muito bem o papel de -1 no esquema tático do Flamengo, e agora ele teve que improvisar o Elano nessa função. Mas o Elano, um jogador de características diferentes do Carlos Eduardo, o que ele fez? Jogador inteligente, ele o quê? Ele sente uma contusão nos primeiros 8, 10 minutos da partida. E aí ele desempenha essa função de -1, se ausentando do gramado, se deslocando para uma fisioterapia, um departamento médico, um banco de reserva. Porque ele podia melhorar. Ele podia melhorar e jogar o jogo todo. Mas o que ele faz? Ou então ele podia piorar e nem entrar. Mas não. Mas ele aí pra ele fazer. Exatamente. ia pra fazer fazer a função tática dele. Então eu entendi certo. Eu achei que eu tinha entendido errado, mas depois, quando você explicou, eu acho que eu entendi certo. Isso significa que você explicou muito bem. Agora eu acho o seguinte: nessa técnica do Ney Franco, tá muito puxado pro Elano, Daniel. Só ele fazendo essa função de -1, não sei se vai ser suficiente para a equipe do Flamengo dentro do projeto Série B. Eu acho que poderia deslocar outras pessoas também para fazer essa função, ajudando o Elano no banco. Acho que seria bom pro Flamengo. Engraçado você falar isso, Serginho, porque o técnico Ney Franco já deslocou o Felipe e o André Santos para essa posição no banco de reservas. Muito inteligente. Já sabendo que esses atletas vão atuar melhor apenas assistindo a partida. O Paulinho, por enquanto, está mantido no time titular porque está fazendo bem a função dele, que é de perder gols. Com certeza. Botafogo! Belíssimo projeto, Daniel, que está projeto sendo maravilhoso. lançado pelo Botafogo agora, que é o sócio Estamos jogador. divulgando em primeira mão aqui. O Botafogo, que já tinha sido criticado por não ter um projeto sócio-torcedor, como o Flamengo tem, lançou um projeto ainda mais ousado, que é o de sócio-jogador. Depois desse empate aí com o Vitória, a diretoria do Botafogo, muito inteligente, lançou esse projeto. Qualquer um agora pode pagar uma taxa simbólica ao clube e entrar em campo. Então você que tem condição... Um minutinho só para ter esse telefonema, Daniel, que eu acho que pode ser vizinho. Segura um minutinho. Você que tem condição de... Você que sabe dominar uma bola, a bola não precisa nem estar quicando. Você que sabe dominar uma bola que vem rasteira, já pode estar participando do projeto sócio-jogador. Se a bola vier quicando e você não souber dominar, não tem problema. Os jogadores do Botafogo também não sabem. Oi? Não, tá pago já. Tá pago isso já. Resolvido. Vasco da Gama! Vasco da Gama, Serginho, infelizmente a gente... Eu não vai tinha poder me abordar. surpreendido, Daniel, agora que você falou Vasco da Gama, que eu não vi o jogo do Vasco da Gama. Depois, agora que eu me lembrei que o Vasco da Gama não está disputando esse campeonato. Não, o Vasco da Gama joga terça e sexta, né? Mas esse programa a gente tem um compromisso com o telespectador, que é de abordar apenas o esporte profissional. Então, no que tange a futebol sub-17, futebol feminino, futebol de cego, futebol de areia, futebol capixaba, Série B, isso a gente não vai abordar aqui. Com certeza, Daniel, e eu acho o seguinte, que isso daí também é um compromisso com o jornalismo profissional, o jornalismo de quem estudou, de quem foi lá e conseguiu um diploma. Tem que falar de futebol profissional. Você não pode ter um diploma de jornalismo profissional e falar de futebol amador. Fluminense, Unimed!
Eu acho, Daniel, que por motivos de coerência em relação principalmente ao Vasco, que está na Série B e não foi mencionado, eu acho que não devíamos falar do Fluminense hoje. Liga dos Campeões! Real Madrid campeão num jogo emocionante, uma festa pelas ruas da cidade com mais de 200 feridos, realmente a alegria do futebol, Serginho. Meu vizinho apareceu ali na porta, Daniel, fiquei preocupado. Não acompanhei o jogo em sua totalidade, porque durante a prorrogação eu acabei gasgando com a espinha de peixe, não tô acostumado a comer peixe, então realmente eu acabei não aproveitando. Quando chegou no final, eu não vi. Aí quando eu voltei, já tava 4-1. Fiquei espantado com a goleada e com a rapidez do resultado, né? Eu acompanhei essa partida num restaurante, felizmente com a televisão no mudo, mas eu aproveito para dizer que, mesmo não tendo ouvido o comentarista Caio Ribeiro, eu discordo de tudo que ele falou. O meu destaque para o atleta Marcelo, que estava no banco por motivos psicológicos, psiquiátricos, não estava passando por um bom momento, e quando foi lançado a campo, demonstrou toda a sua bipolaridade, sua loucura, incluindo, e aí eu acho isso, que por insatisfação dele em relação à vida, em relação à sociedade, tentou o suicídio ao se lançar de cabeça no joelho do atleta, do zagueiro do Atlético de Madrid. Marcelo, que é um jogador do signo de Aquário, que por incrível que pareça, é um signo de ar e não de água. Eu acho que esse gol foi um gol muito interessante porque você vê que a zaga do Atlético de Madrid né, com medo do desequilíbrio emocional, do desequilíbrio mental do lateral Marcelo, permitindo assim que ele faça aquele gol esquisito que ele fez. Permite discordar, Daniel? Oi? Me permite discordar da sua opinião agora? Para eu estar como convidado na sua residência e você estar armado, eu permito que você discorde de mim sempre. Eu vi nos olhos do zagueiro do Atlético de Madrid que não era medo. Aquilo não era medo, eu sei qual é a cara de medo. Eu sei qual é a cara de medo. Aquilo não era medo. Aquilo ali era o quê? Eles apoiando o atleta Marcelo, para que o atleta Marcelo fizesse o gol. Eles foram abrindo o caminho. Para quê? Porque o atleta Marcelo, depois do gol, ganhasse novamente gosto pela vida. Então eu queria aqui fazer uma homenagem aos zagueiros do Atlético de Madrid, que estão pensando no bem-estar do profissional, mesmo o profissional sendo da outra equipe, da equipe adversária. Mesmo sua opinião sendo exatamente contrária à minha, Serginho, vou concordar com você e vou dizer mais que o técnico Carlo Ancelotti é um grande estrategista. Porque ele contou com isso na hora que ele colocou o Marcelo no segundo tempo. E com muita tranquilidade ele comemorou o gol, apenas comendo uma bala. Não sei se isso acrescenta muito, mas me falou muito sobre a personalidade desse treinador. Mas meu destaque nessa partida, Serginho, acima disso, é a humildade da equipe do Atlético de Madrid ao perder uma final de goleada. Realmente uma lição de vida dessa equipe. Mas são todos vencedores, Daniel. Sim, exatamente. Somos todos vencedores. Alguns são os vencedores que efetivamente vencem e levam o troféu e a glória, e outros são os vencedores que perdem. Parabéns a todo mundo. E pra finalizar... A gente fica parado?